Empresário, você sabe a importância de entender o ponto de equilíbrio da sua empresa? E você sabe qual é o ponto de equilíbrio? Mas o que é o ponto de equilíbrio? E o que é o LTV? Para que serve o LTV? E para que serve o ponto de equilíbrio? Olha só, parece algo simples e parece bobo, na verdade, mas não é bobo. É importantíssimo. Um exemplo. Por que é importante você saber qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa? O ponto de equilíbrio, ele é quem vai dizer para você o mínimo que você tem que faturar no seu negócio. Então, um exemplo. Você tem 5 colaboradores. Vamos colocar aqui que você tem 2 técnicos, um exemplo. Eu vou usar telecomunicações como exemplo. 2 técnicos, um suporte ao cliente e uma pessoa de cobrança. Deixa eu ver. E uma pessoa de vendas. Beleza? 5 pessoas. E aí você tem o software onde cadastra todos os seus clientes, você tem internet, você tem água, você tem luz. E aí você começa a fazer, poxa, isso daqui são custos fixos. Link, são custos fixos. De todos esses aqui, supomos que dá uma crise e a sua empresa, uau, vai ter que parar. Qual é o único que você vai poder tirar aqui? Talvez o seu vendedor. Nada mais do que isso. Então vai sobrar os demais custos fixos, não variáveis. E aí você vai lá e diz, poxa, me custa 30 mil reais manter tudo isso daqui. Quanto que minha empresa fatura? A minha empresa não fatura 30 mil, a minha empresa fatura 20 mil. Quer dizer, você está num grande déficit. E se sua empresa passar por uma crise, tem uma pandemia e tudo mais, e ela não tem chances de crescer, aí vale para qualquer negócio, galera, a sua chance de quebrar é total, porque você vai ter que começar a descapitalizar muito do seu bolso. Não vai ter de onde tirar. Então é muito importante, é você entender qual é o mínimo que você tem que faturar. E lógico, você vai tirar até mesmo o tributo, porque você precisa entender, eu preciso faturar 50, mas eu tenho uma tributação em cima de 50 mil. Supomos que sua tributação esteja em 10%, 50 mil deve entrar na casa ali dos seus 8,5%. Então você vai ter que tirar. Poxa, então ok, vai sobrar ainda. Sobre os custos fixos, minha empresa ela não cresce, mas ela se mantém, ela continua e passa por essa crise. Então é importante você entender o seu ponto de equilíbrio para que se crie caixa depois em cima disso daí. Entendeu? E isso é até importante porque eu já fui participar, já acompanhei pessoas que foram para comprar empresas. E na empolgação a pessoa, não, a empresa fatura 40 mil, ilegal e tudo mais. Eu falei, cara, mas calma aí, vamos começar a fazer a conta do custo fixo. Link, colaborador, combustível, pedágio, porque ia pagar pedágio, outras coisas. Cara, é isso. Você vai estar investindo nessa empresa aqui, era 400 e poucos mil reais, e vai te sobrar isso. Você de verdade está disposto a correr esse risco para ganhar 1% do que você investe num banco e não vai te dar esse risco todo? Essa dor de cabeça toda? Essa administração toda, o risco de perda de carteira e tudo mais? Poxa, eu não tinha feito essa conta toda. Então é isso. E faturando ou não faturando, seus custos não vão parar. Esses fixos, eles não param, eles vão continuar existindo. Então o que você corta numa pandemia? É isso que você tem que pensar. O que eu posso cortar? Talvez nada. Talvez você consiga algumas coisas. Tá entendendo? Então é importante entender o custo fixo. E o Lifetime Value, que é o LTV, ele é importantíssimo você entender da sua empresa. Por quê? É só com o LTV que você vai conseguir criar estratégias de crescimento da sua empresa. É isso mesmo, se você não entende qual é o LTV da sua empresa, você não consegue criar estratégias de crescimento, não consegue definir quanto que você pode pagar para o seu vendedor. Porque você também não vai conseguir definir metas para que os seus colaboradores da parte operacional mantenham seus clientes mais tempo na base. Então o LTV, ele vai te mostrar o quê? Quanto tempo que esse cliente ficou na minha empresa e quanto que ele deixou na minha empresa. E aí ele vai te dar uma média de 1.000 clientes. A média que meus clientes ficam na minha base é de 8 meses. Então você já sabe. Então durante 8 meses, os meus clientes continuam na base. E você vai conseguir fazer um cálculo. Quanto que custa para mim ativar esse cliente? Quanto que custa para mim de imposto desse cliente? Ok, me sobrou líquido isso. Em cima disso, uma empresa de serviço ela não pode ter um resultado menor que 30%. Não existe isso, ela não pode ter.
Então, feito isso, é isso daqui. Para cobrir meus custos fixos, quanto que eu vou ter que ter de cliente? Eu vou ter que ter essa base de cliente. Tem muita gente que se ilude com o faturamento. Ah, eu tenho 1.000 clientes está me dando lá... Vamos colocar na média de um planinho aqui de R$ 89,90. R$ 89.900. Ah, R$ 89.900. Mas qual é o LTV? Os 1.000 clientes você está colocando e não está saindo ninguém? Ou está ali, tendo que colocar? Está tendo que colocar. E aí o LTV seu está em 8. Você vai conseguir entender. Poxa, 1.000 clientes ele não me dá lucro. Ele me mantém. Mas ele não está me dando o dinheiro que eu esperava que ele me desse. Porque querendo ou não, quando você instala um cliente, certo? Ele tem um custo. E olha que é interessante também. O próprio LTV, ele vai te ajudar até mesmo no custo futuro de instalação, porque se um cliente ficou 8 meses na base, aquele equipamento que você colocou, ele já tem uma boa tecnologia que dá para reaproveitar para o próximo. Se você já coloca bons equipamentos agora e você consegue ter uma alta recuperação de equipamentos, que aí é processo interno da empresa, você consegue colocar no próximo cliente, o custo daquele cliente ele cai. E seu LTV ele também cai. Nesse sentido, não é que cai o seu LTV, cai o custo de você instalar e você paga mais às vezes para o vendedor. Aí você começa a ter resultado para pagar melhor para sua venda e fazer sua carteira de fato ela ir crescendo. Então isso é muito importante. O LTV ele vai dizer para você um exemplo, um cliente de R$ 89,90 que fica 8 meses na média na base, tirando impostos, vai lá, fica R$ 647. Tirou os R$300, sobra R$347. Ok. Então, os meus clientes eles deixam na média R$347 aqui na empresa. Isso é importante. E aí você vai conseguir fazer essa distribuição de R$347. Quantos clientes cancelam no mês? Ah, na média é isso daqui que vem cancelando. Nessa média que cancela, quantos equipamentos eu recupero? Na média é isso. Os equipamentos são reaproveitáveis? São reaproveitáveis. Olha como que vai. Quantos equipamentos que são reaproveitáveis que está sendo reutilizado nos clientes? X equipamentos. Beleza, então caiu isso daqui. Eu já sei que eu posso pagar isso para o meu vendedor. Então é importante. Não é a soma matemática, né, de que é só instalou, faturou, tá tudo certo. Não é assim que funciona. O LTV é que vai nos dar o parâmetro. E você, empreendedor, precisa saber disso. Isso serve para vários negócios. Um exemplo. Tem lá os seus clientes de uma academia. O cara vai lá, né? Normalmente é assim a academia. A galera vai lá, faz lá o cadastro, vou treinar. O que acontece? Vai no apetite, daqui a pouco desistiu. Não está indo mais. A academia, ela só vai entrar em contato com aquele cliente normalmente quando está lá no período de renovação. Aí já era. Aí aquele cliente às vezes já não quer. Então, sai muito mais caro depois para ela ficar caçando aquele cliente. Não era muito mais fácil ela entender. Poxa, qual que é a média que meus clientes estão ficando na academia? É de 9 meses. Então, eu estou pagando para o vendedor me trazer um novo cliente. Então, eu prefiro remunerar esse meu vendedor aqui, agora, ou o meu pós-venda, para que ele comece a ligar para todos os clientes que estão ficando na academia aqui. E um exemplo, o cliente... 3 meses não vem para academia, liga para esse cliente, contata esse cliente, mostre para esse cliente que ele é importante. Por quê? Esse cliente ele sentindo importante, o que nós podemos fazer para você, por você, né? Nós podemos colocar um personal aí para te ajudar e tudo mais, um professor aqui na academia, o que você precisa? E aí o cliente vai se sentir importante. Aí vamos dizer que ele fez toda essa ação e aí saiu de 8 e foi lá para 10, 11 de LTV. Poxa, mas ganhou 2 meses ou 3 meses, ele já teve um hiper ganho. E aí ele está pagando um valor bem menor para quem consegue fazer esse cliente se manter mais na base. Quando ele começa a ver que aumentou lá o tempo de permanência daquele cliente, porque ele está deixando mais dinheiro. Então olha só, o cliente que deixava às vezes 347, está deixando agora 647. Olha a diferença. E ao invés de você estar pagando às vezes lá para o vendedor R$200, você está pagando aqui para o pós-venda ali, que está fazendo o acompanhamento daquele seu cliente que já existe ali, às vezes R$100, R$50, e está motivando também aquela galera. Então isso é muito importante, é entender isso de fato, porque o LTV ele vai dizer onde você precisa melhorar na sua empresa também. Poxa, qual que é a média no mercado que a galera fica? Vamos dizer que a média do mercado é de 14 meses de provedor de internet. E só na sua empresa está ficando 8, então precisa entender. Existe aqui um grande problema que eu preciso resolver.
Ou eu resolvo ou vou morrer. A minha empresa vai morrer, não tem jeito. Não existe milagre. A matemática ela não é milagrosa. Ela de fato ela é exata, é como eu falo. A área de exatas, ela é exata. É simples, não é humanos, não é o direito. Eu estudei direito e segundo a interpretação, né, lá do parágrafo X, a linha S. Não existe isso. No mundo dos negócios, os números é que vão ditar a regra. O caixa da empresa é quem vai ditar o jogo. É simples, não é o diretor, não é o financeiro, não é o diretor, não é o vendedor. Quem vai ditar a regra do jogo é o caixa. E depois do caixa, o que vai seguindo é os demais. Nós podemos criar dentro de uma empresa grandes processos, ter vários líderes, mas para que nós possamos ter essas pessoas, a empresa precisa ter dinheiro. E os colaboradores da empresa precisam entender, empresa boa, empresa rica, empresa boa, empresa saudável de dinheiro no caixa. É óbvio que o empreendedor, ele não pode ser um tolo de não querer entender os números. Às vezes não sabe fazer, não quer pôr um sistema, não quer colocar um BI, porque vê dinheiro entrando, mas vê dinheiro saindo, vê dinheiro entrando, vê dinheiro saindo. E não entende os números na ponta. Ele vai lá, foi na primeira oficina, paga e tudo mais, tem que entender. O ponto de equilíbrio, tem que entender o LTV, que com o LTV eu garanto para você, se você se aprofundar sobre LTV, eu garanto que você vai começar a enxergar os pontos a melhorar da sua empresa, os pontos de remuneração, se você está pagando bem ou mal para um vendedor da sua empresa, o quanto que você espera que aquele vendedor traga para você mesmo de renda, porque a venda não é o principal ali. Eu fui lá e fiz o primeiro que deu R$ 89,90. Então é isso que ele me trouxe. Não, se seu LTV está dizendo que é 8, então ele está trazendo uma renda para você maior, tirando todos os impostos de 647, trazendo no custo 347. É o que ele está te trazendo. Dos 347, quanto que você pode pagar para o seu vendedor? Você vai fazer a outra matemática, certo? A minha empresa hoje para se manter é isso daqui. Então daqui para frente eu consigo pagar isso para os meus vendedores. Olha só, você tem dados. Dados é a riqueza de qualquer empresa. Então não fique mais sofrendo. Comece e pegue esse vídeo e comece a raciocinar. Se fez sentido para você um pouco do que eu deixei aqui, o vídeo ficou longo, mas ficou legal, ficou bacana. Se inscreva no canal e deixa seu like. E compartilhe o vídeo.